chuta o balde, nós mete o louco, seja de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento, então vai, desce, desce, desce. A Web TV Play apoia esta causa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Serafim para conversar com a gente sobre isso. Antecipadamente já digo que esse é um programa que não encerra o assunto. Nossa intenção é fazer com que conversemos, reflitamos e discutimos sobre isso. Que possamos encontrar uma reflexão ainda mais profunda sobre o tema. E que a partir deste programa levemos para casa, para o dia a dia, que façamos do nosso dia algo melhor. Que possamos passar para as pessoas o que aprendemos. Então, desejo umas boas-vindas ao meu amigo e que façamos um bom programa. Obrigado, Júlio. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. E vamos começar então. Vamos começar. Bom, o Glauber, ele é um amigo já de muito tempo e ele sempre conversou muito sobre propósito, sempre foi algo que tocou muito ele. E a proposta é que a gente possa mostrar a você, espectador, de que maneira ele aprofundou esse tema. Então eu começo perguntando, Glauber, como é que começou essa tua paixão, esse teu amor por esse assunto? Então, propósito sempre foi o tema assim, que mais me interessou e que eu há muito tempo busco mesmo, né? Então, no sentido de muito tempo eu ia mesmo dormir e acordava pensando, tá, mas qual é o sentido da vida, né? Qual é o propósito da vida? Existe um propósito geral ao qual a gente deveria descobrir e esse deveria ser, digamos assim, o sentido de toda a humanidade de seguir esse propósito, como se fosse assim, digamos, uma regra do jogo, digamos. Como você vence o joguinho da vida? Qual é a regra para viver, né? Como eu começo? E esse pensamento já vem assim de muitos anos, desde a adolescência mesmo. Quantos anos tu tinha que começou toda essa reflexão? Eu lembro que uma primeira resposta que eu tive, eu acho que eu até estava vendo o filme, eu acho que era o Pequeno Buda ou alguma coisa assim. Olha só. E daí eles comentaram que o propósito da vida era evoluir. E daí eu falei, nossa, tudo a ver? Tudo a ver, né? Tudo a ver, Como assim, tudo a ver? Porque evoluir é uma coisa que a gente pode continuamente fazer. Não né? tem fim, né? Então, eu sempre posso estar evoluindo e, digamos, como ali no budismo, e muitas crenças acreditam na reencarnação, Sim. então traria essa ideia de que, apesar de você viveria muitas vidas exatamente nesse processo de evolução contínua, né? Então, digamos assim, como se você renascesse com um objetivo de se desenvolver ainda mais. Então, sim. Olha só. Essa ideia de evolução eu achei bem interessante a princípio. E depois de um tempo começou a me vir isso, tá, mas será que
além disso, existe esse propósito que é unificador e, digamos, que une, digamos, todo mundo, né, numa única coisa, digamos. Como se o mundo fosse uma coisa só e tivesse o mundo inteiro para um caminho, seria isso? Como se tivesse um único caminho. Tá. Ou cada um possui um propósito individual, digamos, né? Na época, eu me ligava mais no sentido, na ideia de sentido da vida, Tá. do que com a ideia de propósito, né? Qual o sentido da vida? E é muito interessante porque eu pensava na ideia de sentido como de significado. Qual o significado da gente viver, né? Por que a gente vive? Por que existe essa vida? Por que a gente vem pra cá? Né? Significado seria essa ideia de o que é a vida ou para que razão eu vivo? Teria alguma diferença? Então, nesse sentido, digamos, por que eu nasci, né? Digamos assim. Sim. Qual a minha utilidade para o mundo? Exatamente. Tá. E daí, de repente, um dia, me veio a percepção de que sentido, na verdade, também tem a ideia de direcionamento. Qual é a direção que a minha vida está seguindo? Eu vejo sentido uma seta, né? Então, Exatamente. é pra lá, é pra cá, olha só, né? Exatamente. E daí, aí eu comecei a entender muito mais essa ideia de, digamos, em que direção a minha vida está indo. Sim. Mas as pessoas hoje têm a cultura hoje, né? Até oriental quanto ocidental, eles têm um hábito até de dar um sentido de conquistas materiais. Hoje eu estou vivendo para juntar dinheiro, ou para comprar uma casa, um carro, etc. Claro que isso pode ser, digamos, uma meta ou um projeto de vida. Mas não seria um sentido de Mas vida. não necessariamente quando a gente fala de propósito ou sentido de vida, a gente acaba buscando alguma coisa mais profunda que possa guiar a tua vida inteira, né? E não só no sentido de você comprou uma casa, daí acabou o seu propósito e morreu, então. O propósito é algo que tu define e ele fica estanque, ou ele é algo que tu encontra depois tu pode até mudar? Normalmente ele é um porquê de tudo, né? Então não necessariamente você ele tem normalmente o propósito ele é atemporal, ou seja, ele não está ligado ao tempo. Então mesmo hoje ou daqui a 100 anos, você pode utilizar esse propósito, entendeu? Quando a gente estava falando ali no propósito no sentido de evolução, por mais que você aprenda e se desenvolva no decorrer desses próximos 50, 100 anos, você vai poder continuar evoluindo. Então, ele não é uma coisa que, eu evoluí agora nesse ponto, agora não tem mais como evoluir. Tipo, é meio impossível a gente quase pensar. É que chegou um ponto, virei Deus, assim. Agora, onipotente, onipresente, chega, acabou. Né? Ele é infinito mesmo. Então, por exemplo, como é que a pessoa pode diferenciar se o que ela busca é um propósito, se o que ela busca é um projeto de vida? Até do ponto de vista até visual, é possível ela diferenciar de maneira fácil ou tem que ter algum tipo de investigação interna, assim, algum questionamento? Então, calma, que na verdade... Então, quando a gente fala do propósito, então a gente falou no sentido de direcionamento, né? Sim. Então, hoje, eu até estava num retiro nesse final de semana com o Lama. Olha que legal. E ele estava falando... Quem é Lama? Eu sei quem é Lama, mas talvez o espectador não saiba. Era o... Calma, ai meu Deus. O Lama ele é do budismo no Brasil? Isso, ele é um professor. Lama significa professor espiritual. Sim. E ele, o Padma Santen. Também fala de novo esse nome. Padma Santen. Eu queria gravar esse nome de cabeça. Ele é um lama, né? Digamos, ele é um professor espiritual. Entendi. Então, ele ensina, né? E as pessoas podem ir ali e aprender com ele. Aí tu tava nesse retiro. E ele era, digamos, retiro que era uma palestra, digamos, como se ele desse algumas palestras e a gente pudesse aprender com ele. E ele falou bem nessa ideia de sentido, no sentido que existe um caminho externalizador
e que daí nesse sentido a gente pode entender esse caminho externalizador como os nossos projetos de vida. Sim. E um caminho internalizador, ao qual tu vai buscar, digamos, a gênese ou a causa de tudo o que acontece, ou a causa de como tu vê o mundo. Entendeu? A causa de como eu vejo o mundo. Olha que interessante. A gente já pode desenvolver um pouco mais isso. Sim, daqui a pouco a gente chega ali. Tá. Mas então, a gente pode pensar assim, nos projetos de vida como esse caminho externalizador, ao qual, digamos assim, ó, por causa que isso está baseado na ideia de que tudo que eu vejo é como se fosse uma projeção da própria mente, digamos assim. Se eu tô feliz, eu vou enxergar o mundo com felicidade, digamos assim. Certo. Se eu tô triste ou amargurado ou com raiva, tudo que eu enxergo, eu vou colorir Tá tingido o mundo com essa emoção. com essas emoções. Certo. Então, é como se todo o mundo fosse uma projeção de nós mesmos. Sabe o que faz da sentido? própria mente. Que pra mim faz todo sentido, porque tudo que a gente enxerga, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente é processado pela mente. Então, na verdade, tudo acontece dentro da mente. Esse mundo externo, ele basicamente ele não existe no sentido palpável. O que existe é todo o processamento dos neurônios para dar sentido a isso que a gente está incluído. Então, existe então uma vida interior, que tu falas, e conquistas externas ao nosso próprio corpo. Sim. Seria nesse sentido. Então, existem dois lados. Um lado externo, que eu vou atrás de algo, ou um lado interno. O externo é talvez até mais fácil de ver, né? Eu quero um carro e tal. Mas o interno me parece que é mais complexo, né? Que a ideia do externo é porque não sei se tu já tentou parar para meditar algum dia na vida. Já. Mas quando tu diz assim, ó, agora eu vou ficar aqui sentado e não vou pensar em nada. É basicamente impossível, né? Uhum. A mente, só de começar a pensar uma coisa, a mente vai criando outra. Sim. E tu começa pensando nossa, esqueci de ligar o gás, daí daqui a pouco já tá. E, meu Deus. Lembrando de um filme que viu semana passada. Então, esse processo de construção é o processo externalizador. Ou seja, a partir do que já existe, tu vai criando uma historinha e construindo essa historinha eternamente, quase como se fosse. Né? E o processo internalizador, e daí o que acontece? O Júlio pega e me fala uma coisa que eu não gostei. E daí eu pego e fico muito brabo contigo e bato em ti. E daí eu digo. Espero que você já agora. E daí eu digo, foi o Júlio que falou aquilo pra mim e por isso que eu fiquei irritado. Eu dou digamos assim, a responsabilidade da minha ação, eu dou para algo externo. Sim. Eu dou para algo externo de mim, né? O Júlio fala alguma coisa e eu digo que, então é culpa tua de eu estar sentindo isso. E já o processo internalizador digamos, tu faz isso, eu sinto isso, digamos assim, agora isso está me dando raiva, por exemplo. E eu consigo entender, mas por que isso que o Júlio me falou me faz sentir raiva? Entendeu? Tu busca entender o que internamente faz com que eu desenvolva essa... Tem um livro que fala sobre isso. Tem um livro que fala sobre isso e já falamos sobre esse livro voltando dos comerciais. 2 minutinhos e já retornamos.
Seja de baile, vai olha o truco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Então vai, desce, desce, desce. Voltamos a continuar a conversar sobre propósito. Estávamos falando de um tema muito importante, que é a ideia da autorresponsabilidade. É quando a pessoa assume que ela, única e exclusivamente, é responsável pelo que ela sente. E o Glauber estava explicando a relação disso com a vida interna, uma vida externalizada e uma vida internalizada. Então, Exatamente. era isso que tu estavas dizendo, né, Glauber? Exatamente. A ideia é porque cada vez mais eu tenho pensado, Júlio, na ideia de propósito como a ideia de ser. Tá. Entendeu? Como se o que resta da gente a não ser aquilo que a gente é. Aham. Né? Aham. Então, o que seria mais importante para eu desenvolver Tá. do que esse ser que somos, né? Então, a ideia seria, digamos, exatamente isso, mas como que eu desenvolvo esse ser, né? O que é o ser, Glauber, nesse sentido? É importante a gente refletir, né? O que seria o ser? Desenvolver o ser, eu preciso saber o que seria o ser para você. Pergunta fácil. Então, mas a ideia de ser que eu me conecto seria assim, quando a gente pensa, eu acredito muito na ideia digamos, que as culturas orientais têm, Tá. de que você pode ter múltiplas vidas, né? Digamos Certo. assim. Sim. Que também, até acho que no Brasil a gente conhece mais pelo espiritismo, eu acho, né? Sim, que traz essa ele que ideia puxou um pouco essa linha. de que você tem mais de uma vida, Sim. digamos assim, né? Então, ou mesmo no próprio catolicismo, de que quando você acaba essa vida, você vai para o céu, por exemplo, né? Sim. Então, o ser, ele está mais relacionado com essa parte de nós também atemporal, né? Que a gente estava falando que o propósito é atemporal, então o próprio ser tem relação com essa ideia que ele não acaba com o fim dessa vida, digamos, que ele Olha só. transcende essa vida, seja indo para o céu e se conectando E que em com qualquer essa ideia de religião Deus. isso acaba acontecendo, porque independentemente o ser ele vai para algum outro lugar, né? Aham. Digamos assim, há quem acredita que somos energia e de alguma forma essa energia também vai para algum lugar. Sim. Antes disso eu gostaria de agradecer aos seres então que estão aqui acompanhando a gente, Zenaide Vanderlinde, boa noite, Adriano Delego também, Janaína Ramos, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza é fundamental que a gente pudesse ter esses comentários, essas frases. Agradecemos demais aí a participação. E, bom, Glauber, qual a razão de ter um propósito na vida? O que acontece se eu não tiver um propósito? Por que eu preciso de um propósito? Interessante, ótimo você perguntar isso. Na verdade, eu nunca tinha pensado assim tanto nisso. Eu penso mais nisso no sentido porque quando a gente fala isso no branding, né, que seria assim a ideia de propósito para empresas, daí a gente costuma falar mais isso para empresas, né? Porque digamos assim, por que uma empresa precisaria de propósito? Daí eu consigo fazer a relação, pensar mais nisso, porque quando tu pensa, por que eu preciso... Um ser precisa, por que o ser humano precisa de um propósito? Então, normalmente porque muitas vezes no dia a dia, quando a gente tem só atividades, assim, coisas no dia a dia para fazer, né, digamos, no trabalho, rotina, etc. Quando a gente só tem projetos de vida para facilitar e trazer essa ideia do que a gente falou, né, da diferença de propósito e projetos. Sim. Quando você só tem projetos de vida, os projetos, se você for pensar, eles são temporais, né? Ou seja, eles acabam com a vida. Eu digo assim, não, e também, digamos, eu quero comprar um carro. Daqui você economizou e comprou um carro. Tá, daí acabou, tipo... Eles acabam durante a vida, não acabam com a vida, porque parece que eu falei, acabam com a vida. Não, sim. Eles acabam durante a vida. Tu pode ter infinitos projetos de vida, digamos assim, sim. né?
Eu quero São escalar sempre finitos, eu mas, quero escalar né, um tipo, monte, pode né? ter muitos projetos de vida. E só que o problema é que quando tu fica só de um projeto para outro, digamos assim, Sim. só com objetivos e metas, digamos Tá, assim, sim. acaba que muitas vezes tu pode parar e dizer, tá, mas para que eu preciso de tudo isso? Sei lá, É só isso, talvez? Um parente próximo teu pode falecer, ou um amigo muito próximo pode falecer, e de repente alguém que é muito jovem, que estava no auge da carreira, Sim. morre, digamos assim, Sim. né? E daí, eu acho que quando tem essas situações que impactam e lembram a gente que a gente não é imortal, né? Por causa que a gente tem essa sensação de que a gente tem uma existência imortal, né? Eu não, a gente vulnerabilidade. não sei. Assim, né? Então eu acho que quando a gente se depara com essa nossa vulnerabilidade e pensa, daí tipo, tu diz, nossa, mas para que eu trabalho Pra tanto? que tudo isso, né? Porque, ou mesmo quando acontece alguma coisa muito ruim com a gente. E daí tu diz, tá, mas por que eu tô passando por isso? Aí quando a pessoa se pergunta por que eu tô vivendo isso, qual a razão de fazer tudo isso? Tá, eu tô acordando, tô almoçando, tô voltando, tô dormindo, aí eu tenho um emprego, eu caso, eu vou ter filhos, geralmente, e aí depois eu envelheço, e aí eu morri. É isso então? Sabe? Acabou? Sim. É só isso? Então eu te digo assim que eu já passei por isso também. Então, a nível pessoal, chegou um momento que eu tinha 19 anos. E aí eu questionei, tá, então vai ser assim, 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 aí... Tá, e aí? E como é que eu faço então? Porque me parece que existe um vácuo nesse processo. Quando eu faço as coisas olhando a parte externa, existe um vácuo. Mas se eu não preencho esse vácuo com alguma razão pela qual fazer isso, qualquer coisa que eu faço também ganha um sentido, ganha uma força, ganha uma razão. Então viver sem uma razão pela qual, parece que a vida fica um pouco vazia. Seria isso, Glauber? Faz sentido esse raciocínio meu? Sentido de preencher a vida, a ideia vida de vazia. propósito, ela está muito associada ao porquê, né? E se a gente pensar no porquê, a gente pensa também em motivação. Motivo? Por que eu faço tudo isso? Qual é a minha motivação para fazer tudo isso? Digamos assim, se eu tenho uma motivação e um objetivo, digamos assim, que me mova, o propósito ele está muito mais ligado a por que eu me levanto da cama do que com a ideia de, eu estou dormindo tranquilo. Tá. Entendeu? Sim. É mais assim, eu tenho algo para realizar. Estou construindo algo. Eu tenho um porquê, um motivo, e isso impulsiona a tua força de vontade para realizar. Muitos filósofos falavam no sentido de construir a si mesmo. Construir em si um ser humano melhor. E esse é o trabalho de uma vida, ou nesse sentido como você pensa, talvez de várias, né? E uma relação entre, então, o propósito e o ser, que tu estavas caminhando por esse ponto, né? Fala um pouquinho sobre essa ideia de ser algo e não estar algo. Tá. Então, a gente já puxou vários pontos muito interessantes, né? A gente estava falando antes, por exemplo, da ideia de que eu passo por uma crise. Quando tudo vai bem, a gente não pensa muito, né? A gente diz assim, nossa, tá indo. Deus tá tô fazendo tudo direitinho, então Deus tá me abençoando aqui, graças a Deus. E daí tá tudo acontecendo. Então são, na verdade, as crises que a gente passa que puxam a gente para um momento de reflexão. Para pensar, digamos assim, como se o próprio sofrimento ele fosse uma alavanca de um processo de transformação. De reflexão e transformação. Porque digamos, acontece alguma coisa e você diz, tá, mas por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Qual a razão disso? E daí, quanto mais
você traz isso para o processo de internalização, que é aquilo que a gente falou de buscar dentro de você, digamos assim, daí você vai começar, tá, mas por que, digamos, eu estou enxergando isso como uma coisa negativa, né? O que em mim, digamos, vibra com isso de um modo que eu vejo isso de maneira negativa, digamos assim, né? E daí, digamos... Por que eu não vejo isso como algo bom, de alguma maneira? Ou, se essa coisa, se essa situação ruim aconteceu, existe alguma virtude que me falta? Alguma coisa que eu precisaria desenvolver? Algo em mim que eu precisaria transformar para que isso não aconteça de novo? E que eu não viva ciclicamente nesse mesmo problema? Daí a gente tem a ideia de prova e problema, né? Que a gente fala. Que, digamos assim, como se a vida te oferecesse provas para você superar e evoluir. E se você não utiliza essa prova como um instrumento de transformação do teu ser... E de evolução, né? De evolução. Porque está superando um ponto de melhoria teu, né? Sim, isso se transforma num problema. Porque a vida te dá aquela prova e você não quer enfrentar. Daí, daqui a pouco, acontece a mesma coisa. Só que cada vez, normalmente, com uma intensidade um pouco maior. Porque, digamos, como se fosse aquilo, uma coisa que você precisa resolver. Sim. São pessoas difíceis que a gente se relaciona, são fatos que volta e meia se repetem. Às vezes a pessoa pode estar tendo problemas financeiros há muito tempo, ou ela pode trabalhar com um colega que tem tal comportamento. Ela troca de emprego e aquele mesmo comportamento em outra pessoa acaba surgindo também. Então ela percebe que é uma forma da vida dizer, tu precisa aprender algo com isso. Então se algo ruim, digamos, acontece repetidamente na vida, tu dirias então que é uma prova. Isso significa então que eu preciso observar isso como um salto evolutivo. E aí, de alguma forma, eu me encaixo no propósito do ser humano. Não digo um salto, talvez um degrau, né? Um degrau ao qual você precisa subir. Que é aquela ideia assim que quando você olha esse de baixo, tem um monstro gigantesco em cima daquele degrau que você não sabe ainda como enfrentar. E daí depois, quando você sobe o degrau e conseguiu passar pelaquela prova, você diz, nossa, era um monstro de papel, né? E daí, tipo, caiu. Não era nada demais. Era um lobo de mentira. Então, quanto mais a gente traz essa responsabilidade internamente, que daí tem esse caminho internalizador, que ele busca a gênese ou a origem disso, então mais tu consegue, trazer essa responsabilidade para ti, né? Que eu acho que quanto mais a gente se responsabiliza pelas coisas da vida, porque daí tem aquela história de epíteto, né? Sim. Eu só devo me preocupar com aquilo que eu posso controlar. Epíteto é um filósofo de há 2000 anos atrás, ele era escravo, e ele escreveu alguns livros, dentre eles A Arte de Viver, que é um livro muito prático, e ele era do estoicismo, que é uma linha de pensamento muito prático, filosófico prático. E aí de Epíteto, um dos maiores nomes dessa linha de pensamento. Sim, pode ir continuando, só para explicar para o telespectador. Claro, perfeito, obrigado. Quem era. Então, o Epíteto, os estoicos, que é esse movimento filosófico, eles tinham eles como que traziam regras muito práticas para como você viver bem, né? E a regra principal, assim, que do Epíteto, eu acho assim, na minha opinião, né? Sim. E de outras pessoas, que exatamente se preocupe só com o que você pode controlar. Daí, aonde que você chega? Nada que é externo a você, você pode controlar. A única coisa que você pode controlar é o modo como você se relaciona com as coisas que acontecem externamente. Então, não é essa coisa externa que me deixa irritado, mas sim eu internamente. Por que isso me faz me deixa irritado? O que tem em mim? Que internamente
Tem essa ideia de que você só pode ver externamente uma coisa que tem internamente. Digamos assim, se eu não soubesse que aqui, isso daqui, que tem um copo aqui do nosso lado, né? Se eu não soubesse que aquilo ali fosse que é um copo, Sim. eu não tenho como olhar para o copo e dizer isso é um copo, entendeu? Uhum. Eu poderia achar que é um vaso, ou eu poderia não Sim. ter a menor ideia do que fosse. Sim. Sei lá. Sim. Então, essa ideia de que você só consegue ver externamente aquilo que você tem internamente. Que é aquela ideia de eu quero comprar um carro branco e de repente todos os carros são brancos, né? Tu começa a perceber todas as coisas. Então tu chama pro teu foco de consciência, exatamente, e tu começa a perceber essas coisas. Então, sim, quanto mais a gente está consciente desse processo de autodesenvolvimento, digamos assim, sim, e de autoevolução quase. Exatamente. Então, mais você vai estar atento de entender que em algumas culturas chamam de não responsividade, que é a ideia de que isso me irritou. Tá. Não, eu posso observar isso em mim. Ah, isso me irritou. Mas eu não preciso responder imediatamente irritado e bater na pessoa, por exemplo. E mais, eu poderia dizer, eu me irritei com isso. Ao invés de dizer, isso me irritou, eu me irritei com isso. Sim. Aí eu assumo, através da minha linguagem, uma autonomia sobre muito isso, bom, né? Muito bom. Eu gostaria de pedir aos telespectadores que fizessem perguntas para o Glauber, visto que dá para ver a quantidade de conhecimento que ele tem aqui para trazer para nós, né? Então, por favor, fiquem junto com a gente e façam questões mesmo, né? Então, olha, David Paida, muito obrigado pela participação, meu amigo. Ele fez a seguinte pergunta: essa questão de ser ou estar se aplica a empresas também? Ótimo. Nas empresas a gente fala daí tipo de visão, valores, toda essa parte, digamos assim, do desenvolvimento estratégico, que ele é interior da empresa, que muitas vezes isso não é necessariamente externalizado, né? Que a gente fala assim como se fosse o iceberg, né? Tem a pontinha do iceberg, como se fosse a imagem e os serviços que a empresa presta, tá, ou seja, aquilo que o mundo vê. Tá. E existe a parte interna, que são, digamos, os valores, a proposta de valor, o próprio propósito, e, digamos, a parte estratégica, o modo como a empresa se diferencia, se posiciona, tá, né, no mercado. E assim, quando tu consegue estruturar isso de maneira estratégica, tá, isso vai dar muito mais estrutura para tu desenvolver, por exemplo, o teu portfólio de serviços e produtos, né? Então, o portfólio seria uma forma do estar e o propósito seria a forma do ser. Exatamente. Que a empresa pode ser algo, independentemente das centenas de anos que ela dura. Exatamente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha, né? Claro, claro. Até pode falar o nome da sua empresa. A Elevon, que é uma agência, a gente trabalha com a ideia de estratégias de crescimento. A gente ajuda as empresas, então nosso propósito é exatamente esse, a gente ajuda empresas a crescerem. Tá. Então, esse sempre foi o propósito da Elevon. Perfeito. Ajudamos empresas a crescerem. E isso é uma coisa atemporal, se você for pensar, né? Porque sempre eu vou poder ajudar empresas a crescerem. Por maiores que elas sejam, eu posso, então, fazê-las serem intergalácticas, sei lá. Então, essa parte seria o ser da tua empresa. Exatamente. A parte atemporal. É o porquê. O propósito está muito ligado à ideia do porquê. Por que a Elevon existe? O que move a Elevon a fazer as coisas. Exatamente. Entendi. Porque a gente quer ajudar as empresas a crescerem. A gente quer ser exatamente esse instrumento de transformação que ajuda as pessoas, né? Porque dentro das empresas tem pessoas, a entenderem onde minha empresa está. Sim. E onde eu quero chegar. Sim. E daí, nesse processo,
a gente consegue desenvolver a estratégia de crescimento Sim. para que essas pessoas cheguem lá. Cara, tu por imagina exemplo. fazer isso para o ser humano de maneira filosófica, utilizando a filosofia para o desenvolvimento do ser humano. Exatamente. Então, É muito é interessante. exatamente isso que a gente estava falando. Quando tu traz exata mesma coisa que eu falei, né? Digamos assim, sim. para a nossa vida pessoal, Sim. então tu diz, eu percebi que determinadas coisas me irritam. Então, O que eu me irrito com quando determinadas a coisas. gente começa a estudar, digamos, as virtudes, Sim. e algumas virtudes muito conhecidas, que são, por exemplo, os 7 pecados capitais, né? Que são, Sim. digamos, os defeitos. E daí, para cada um desses pecados, que na verdade eles já vêm muito antes do próprio catolicismo, que eles sempre foram como se fosse um processo de autodesenvolvimento. Porque São Tomás de Aquino, ele fala que você não pode derrotar o mal se você não consegue nomeá-lo. Então, os 7 pecados Olha só. capitais, eles vêm com uma ideia de como você consegue entender, digamos, esses seus defeitos ou pecados, né, internos. defeitos de alguma forma. E entender quais seriam as virtudes, que na verdade os pecados são capitais e as virtudes são cardeais. Olha que louco. Pecados capitais que vêm de cabeça, que é capo, Olha. e virtudes cardeais, que são de coração. De coração. Cardio. Aham. Então, como você... Que virtude... Então, como eu estava falando, né? Você está irritado. Sim. Então, a virtude Tá. que contrapõe a ira, que é um dos pecados Corrige capitais, a ira, que domina a ira. é a paciência. Olha só. Então, por exemplo, nossa, eu tô muito irritado o tempo inteiro. Então, talvez eu precise, talvez não, né? É muito provável que eu precise desenvolver a paciência. Então, Tá. você pode colocar exatamente, eu me vejo nesse ponto A, eu gostaria de ser muito menos irritado, até para não morrer do coração, sei lá, né? Seria bom. A gente pode trazer sempre para pro lado egoísta e para não ficar uma coisa assim tão grande, digamos. Eu não quero morrer do coração, então eu não quero ser tão irritado. Daí facilita, digamos, né? É E uma daí, forma de tu sobreviver. Então, eu preciso desenvolver a minha paciência. No momento que você se propõe ativamente a desenvolver a sua paciência, por exemplo, Sim. então fica mais fácil de você começar a perceber no dia a dia Tá. coisas que te irritam. Por exemplo, tu tá na fila do supermercado Claro, mas faz todo e sentido. quebra o supermercado com o caixa na tua frente. Ou sei lá, a mulher pede o bem isso aí. troco. A pessoa, tipo, não tem troco ali Não, e a bem mulher na vai tua pedir. vez. Bem na tua vez. E daí tu quer matar a pessoa na tua frente. Tu quer fazer E daí tu barulho. percebe, nossa, Olha a minha irritação é vindo já. simplesmente porque eu tenho que ficar 5 minutos aqui. Aham. Preciso É bem isso. exercitar a minha paciência. Então a virtude, tu poderias explicar para nós o que é virtude? No sentido da palavra, numa aplicação prática, até para o nosso telespectador poder ir Muito pegando bem as colocado, ideias. ótimo. A virtude, ela está muito relacionada a forças. Tá. Digamos assim, como a gente tem... tá bom, vou para uma outra Claro, ideia, assim, claro. que é a ideia... Então a gente vai trazer a ideia do amor. Perfeito, Como perfeito. se tudo, digamos, como se o próprio propósito fosse a gente desenvolver a nossa capacidade de amar. Digamos assim, que o próprio ser fosse a própria expressão do amor. Tá. Entendeu? Aham. Então, por a gente não ter essa capacidade Tá. de amar toda a humanidade, Tá. digamos assim, eu não digamos, era uma coisa que eu adoraria e que o próprio Jesus, ele é um símbolo, digamos, do mestre que trouxe a ideia de amor, né? Sim, Ele amor trouxe universal, né? a ideia do amor universal. Uhum. Que antes dele, assim, tinha-se muito a ideia, digamos assim, de amar os amigos, que, digamos, tem 3 formas de amor.
Tá. Que é o amor erótico, que é a ideia de eros. Do que né? falta, né? O desejo, que é daquilo que eu não tenho. O desejo que eu não tenho, né? Então, eu não tenho esse relacionamento, então Sim. eu desejo esse relacionamento. A segunda ideia é a ideia de filia, né? Que é a ideia de filos, que é de amigo. Tá. Então, eu quero estar perto. Então, a gente quer estar sempre perto dos amigos, né? Eu amo na presença? Exatamente. Olha porque só. o desejo, até o próprio desejo sexual, se a gente falar, né? Sim. Que quando as relações estão só baseadas no desejo sexual, tem aquela ideia de tipo, depois que passou o começo do namoro, baixou. Esfriou, se a tua né? ideia de amor é só uma relação erótica, que é de eros, que é Sim. da falta, então no momento que tu tem, parece que acabou o amor. Cessou. Mas é simplesmente porque acabou Essa expressão do amor. Olha só. Se tu tem a ideia de relacionamento daí para a ideia de filia, Tá. então tu consegue desenvolver a ideia de que eu amo e quero estar junto. Quero entendeu? continuar junto, né? Exatamente. Aham. E daí Jesus traz essa ideia de ágape, Tá. que é a terceira forma de amor, que é amar apesar de, digamos assim, né? Tipo, amar não só os meus amigos ou aquilo que eu desejo, Tá. mas amar amar mesmo aqueles que eu ignoro e aqueles e o próprio inimigo, que tem aquela ideia de tipo, se você me bater, dê a outra face. Amar Mas quem eu não conheço? Amar até quem eu não conheço. quem eu ignoro. Imagina- Olha só que doido, né? É, É tipo, por isso que eu falo. É como se até um professor amasse todos os alunos, mesmo que não os conhecesse. Então ele chega amando os seus alunos. É uma forma de amor? É possível, né? O Seria uma ideia de amar toda a humanidade mesmo, né? Todo mundo, né? Desenvolver um amor. Então, e daí tem muito interessante que essa ideia de relacionamento é como se, pelo fato de eu me relacionar, ou a ideia de próprio casamento, digamos assim, Sim. fosse pra gente aprender a amar uma pessoa, Tá. para que a partir desse Deste amor. conhecimento de amando uma pessoa, Do que é o amor. eu Aham. conseguisse expandir esse Aham. amor para outras pessoas, né? Só que, claro, a gente confunde tanto o amor com apego e desejo e tantas outras coisas, que a gente acaba não entendendo que, na verdade, é muito mais Já do vi que isso, só o amor dá um programa inteiro. Dá pra falar Então, a gente está falando da virtude, que o amor vem, Ó, né? que tu trouxe. E está falando do propósito, inclusive, né? Fazer essa relação. Aham, E eu então. também queria aproveitar que daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta da Janaína Ramos. Logo, logo, Janaína, vamos fazer a sua pergunta aqui para o Glauber. Mas pode continuar, meu amigo. Então, a gente estava falando de virtude porque a ideia de amor é como se o amor fosse a semente e o próprio fruto maduro da árvore da vida, como se fosse tá. assim, Aham, sabe? tá aqui um dos temas. Então, a semente, porque assim, e como a gente não consegue, eu expliquei toda essa coisa, até de Jesus, Sim, de sim. Deus, etc, blá, 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 porque não tem nada a ver com religiões, porque a gente fala de todas as religiões. Claro, de todas claro, as não, é ideias, filosofia, né? Então, é mais na ideia da mensagem que esse mestre trouxe, assim, né? Claro, claro. Só para ficar bem claro. Que, exatamente, como a gente não tem, a gente é completamente consciente que a gente não tem a capacidade de amar a humanidade Amar inteira, né? todo ser humano no mundo, né? Todas as pessoas. A gente ainda não está nesse nível e quem sabe se a gente se empenhar muito, quem sabe um dia, né? Quem sabe? A gente consegue. Então, como a gente não tem essa capacidade, então é a ideia assim, ó, como eu não consigo amar, né, desse modo, Aham. então deixa ao menos eu ser generoso. Tá. Ou deixa ao menos eu tentar ser justo. Cortês. Ou cortês, ou paciente, ou bem-humorado. Aham. E então, o amor, ele é a semente Tá. que brota a ideia, digamos assim, que ao menos eu preciso, que me faltam forças para que eu possa amar a humanidade, entendeu? E essas forças são exatamente as virtudes. Então, as virtudes, elas são para, digamos, contrabalancear a falta de amor. Digamos, por eu não ser capaz de te amar, Sim. então, ao menos, deixa eu ser generoso ou deixa eu ser paciente. Eu experimento através da virtude
o amor. Então, a virtude, quando eu aplico a virtude numa relação, ou até comigo mesmo, dentro de algo, eu experimento o amor por mim ou o amor por outra pessoa. Então, já que me falta amor, eu coloco virtude para que eu possa, de alguma forma, amá-lo. Na prática, no sentido prático. Agir como se eu amasse. É isso aí, né? Tá. Digamos assim. Aí eu ajo como exatamente, se eu amasse. Então, se eu te amasse, eu seria generoso. Mas não, é que eu te amo. Então, nesse caso, eu simplesmente agi. Porém, quando eu não te amo, eu sou generoso. Exatamente. Essa ideia do amor, de agir como se amasse, é exatamente assim, ó, digamos, quando a gente pensa numa mãe amorosa, digamos assim. Perfeito. Daí tu já pensa, essa mãe é gentil, essa mãe, digamos, a gente consegue, ela é justa, virtudes ela é justa, ela é temperante, etc. Ela tem todas, ela consegue já expressar naturalmente todas as virtudes. Claro, ela Entendeu? ama, né? Porque ela ama. Ela ama. Quem ama, a gente vê o amor ali. Então, como a gente não consegue fazer isso por todas as pessoas, digamos assim, vem um desconhecido na janela do teu carro e tu fica, ai meu Deus, o que essa pessoa quer, né? Exatamente. Vamos ser assim, prático. Bem prático, claro. Então, tipo... A gente já sabe o que ela quer, né? Então, muitas vezes a gente não consegue... ter assim uma predisposição de tipo, nossa, como que eu posso ajudar, digamos, qual é o meu papel para ajudar essa pessoa, digamos assim, né? Sim. Que bom que se a gente entender isso e cada vez mais desenvolver o nosso olhar e a nossa percepção nossa e de mundo para desenvolver esse olhar, né? Que bom perceber que a gente não tem isso porque exatamente porque está faltando alguma virtude ainda aí. Então, como a gente falou no sentido de São Tomás de Aquino lá, era a ideia de que quando você consegue nomear, você consegue entender o que falta, que falta amor, né? Sim. Então, mas como eu não consigo amar ainda, claro. Então que virtude eu poderia colocar? É porque falta força. Eu ainda não tenho força suficiente para lidar de forma amorosa com essa situação. Digamos assim, entendeu? É como se eu não tivesse coragem suficiente. Não, na verdade é bem uma força suficiente. Eu não tenho força suficiente. É só pensar numa pessoa virtuosa, Glauber. Uma pessoa com muita virtude. Olha, enumere pessoas virtuosas. A gente olha para essa pessoa e a gente diz, cara, que pessoa forte. Não, não é forte é na ideia de inabalável. Não, é uma força interior dela. Exatamente. Não é uma pessoa musculosa, não é uma pessoa... Não, é uma pessoa... Mahatma Gandhi, por exemplo. Então, e tu pensa, então é uma a força palavra interna que mesmo. veio agora é inabalável, porque apesar das circunstâncias externas, eu sou amor. Entendeu? É tipo, eu sou amor. E qual a relação de ser amor com o propósito? Então, porque o propósito, como eu estava falando, a minha percepção de propósito agora é ser, né? Então como que eu sou amor na fila do supermercado com alguém que perdeu o troco ali na hora? Como que eu sou amor quando alguém vem reclamar da vida? O que me falta, aí é onde eu identifico amor o que falta. Quando alguém bate e eu tenho que dar outra face. Imagina o nível de desenvolvimento. Isso é só possível. Imagina, tu é amor. Então, tu não tem nenhuma outra expressão que não seja. Aí a gente vem a ideia do ser e fazer. Que o ser também é indissociável do fazer. A ideia de que a flor é indissociável do perfume que ela emana. Olha que bonito. Então, quando quando a gente é amor, então você vai agir de forma amorosa, digamos assim, sabe? Então você vai buscar. Então, quando a gente fala isso também nas empresas, que a gente estava falando, para dar também essa parte prática, né? Sim. Se eu tenho o meu propósito de ajudar as pessoas a crescerem, então quais são os produtos ou serviços que a minha empresa vai desenvolver, que é o meu fazer, né?
para que eu possa expressar Fazer com que esse isso propósito. Então, independentemente desses produtos, Tá. se eles estão conectados com o meu propósito, Tá. eu até tenho uma maior possibilidade de expansão de marca e de linhas de produtos, Sim. por causa que elas têm uma conexão muito mais profunda, que é o propósito, e não simplesmente, digamos, eu vendo ketchup, então, se agora eu vou vender mostarda, será que as pessoas vão me perceber que eu vendo outra coisa, eu estou me desvirtuando da minha empresa? Entendeu? Mas se eu vendo eu quero que as pessoas tenham a melhor sensação quando elas comem o sanduíche delas. Sim. Então eu posso Isso está vender... conectado, está alinhado com o meu propósito ou não, né? Então daí eu vou poder vender mostarda, Sim. ketchup e todos os molhinhos, Sim. porque eu quero... Tudo faz sentido, Eu dei né? um exemplo assim. Sim, claro, não, é bem interessante. Quero aproveitar a pergunta da Janaína Ramos, então. Enfim, agora eu vou perguntar para o Glauber. Existem pessoas sem propósito? Se sim, como se pode trabalhar isso de modo a despertar nela o sentimento, ou esse sentimento? Dê exemplo, por favor. Boa pergunta, Bem né? interessante. Então, Na prática, uma pergunta bem prática, né? Como eu posso ajudar alguém a desenvolver o seu propósito caso ela não tenha, né? eu acho que a pergunta é sempre por quê, né? Porque dá a ideia de intenção e motivação. Qual a motivação que leva você a fazer isso? Ou, por que você acorda todos os dias? Para despertar o propósito na pessoa, você pode tanto dizer, por que você acorda todos os dias? E daí, como a gente tem uma ideia muito alinhada com a ideia de que eu só trabalho, por exemplo, ou eu vivo para pagar as minhas contas, sei lá, ganhar dinheiro digamos especificamente. assim, então você pode também despertar essa ideia, digamos assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Digamos assim. Que ainda assim você faria. Que te traria essa vontade de acordar de manhã e realizar? Então qualquer coisa que a pessoa responda, eu trabalho porque eu quero ter um carro. Tá bom, você já tem o carro que você tem. Por que razão você continuaria ainda acordando? Sim, daí, qualquer conquista material, ela já tem. Então, por que razão, né? Só agora para fechar o parênteses que eu tinha aberto, Claro. né? Quando a gente falou que são as crises que geram as transformações, então quando a gente percebe essa crise e esse ponto de dificuldade que a gente tem, e a gente consegue entender, digamos, e se desenvolver para transcender essa crise, digamos assim, né? E digamos assim, eu me tornei uma pessoa melhor e agora eu consigo enxergar essa situação de uma outra forma, superando esse problema, entendeu? Então, desse modo, eu consigo ajudar e ser um próprio exemplo para todas as pessoas que ainda não superaram, entendeu? Sim. Então, muitas vezes, quando o nosso propósito, a gente está ligado com essa ideia de ser, Sim. quando você está nesse processo de autodesenvolvimento, além de você estar se autodesenvolvendo, você é um exemplo vivo de que é possível ser e agir de uma forma diferente, e como se você, pela sua presença, iluminasse essa possibilidade na vida de todos que poderiam refinar a sua expressão nessa vida. Entendeu? Digamos, como que a minha presença aqui, quando eu chego no ambiente, o que a minha presença emana, digamos assim, como se fosse, sabe? Como se fosse, qual é a minha contribuição que eu naturalmente dou para as pessoas. Exatamente. Por isso que eu sempre perguntei, o que o mundo ganha comigo, né? Exatamente. Porque assim, eu tô aqui, tô ajudando, mas qual é a minha proposta para o mundo? Afinal, eu tô aqui. E, bom, eu tô aqui à toa, vim do caos, tô aqui por nada, ou eu tô aqui para fazer algo? E quando eu faço algo, eu sinto o que quando faço? Ao terminar, ou inclusive enquanto estou fazendo. Estás lá fazendo teus projetos, atendendo teus clientes.
o que a pessoa sente? Ela sente um vazio? Ela sente um preenchimento? Ela sente um bem-estar fazendo aquilo? E antes, durante e depois? Ou assim, ela faz aquilo, depois faz outra coisa, chega para casa e sente uma tristeza. Claro. Me parece que quando a pessoa tem um propósito e ela sente o propósito dentro do coração dela, que é esse preenchimento, essa razão, e que isso faz sentido, ela vai sentindo ao longo do que faz, independentemente do que faça. Exatamente. A ideia é exatamente como se fosse preencher esse vazio. E cada vez mais as pessoas, digamos assim, que tem duas coisas, né? As pessoas buscam sentido ou um significado, as pessoas buscam significado e tem, digamos, as pessoas buscam dinheiro, que seja, né? Claro, sim. Então, mas cada vez mais, hoje, as pessoas buscam significado. Então, por isso que cada vez mais as empresas também precisam se alinhar com um propósito, porque as pessoas querem ter um porquê viver. Elas não querem viver simplesmente para ganhar aquele salário. Porque aquilo não preenche mais elas. E as novas gerações estão cada vez mais ligadas com isso. E por isso que também essa ideia de propósito das empresas tem cada vez mais se desenvolvidos, porque também é um modo da sua empresa atrair e manter a equipe, entendeu? E também atrair pessoas que estejam alinhadas. É interessante tu falar isso, porque como é que eu consigo medir como é que a gente sabe se eu estou alinhado com o meu propósito, ou se eu sei o meu propósito, ou se eu estou fazendo ou vivendo de acordo com o meu propósito? Aí o primeiro sintoma que me veio, tu me confirma, Glauber, é a desmotivação. Quando eu acordo e é muito difícil levantar, ou é um pouco até difícil levantar, me parece que eu já estou talvez me desconectando do meu propósito. Por isso é importante parar, pensar, procurar um profissional, ou procurar amigos, ou procurar, enfim, até a própria natureza para lhe guiar e de alguma maneira você escrever a razão pela qual você vive. De alguma forma, né, tu escrever num papel por que você está nesse mundo, qual é a sua contribuição, né? E olha, eu digo, já é 10h10 e eu nem acredito, eu não vi o tempo passar, eu achava ainda que era 9h30. Que era 9h15. Então, eu não senti o tempo passar, espero que esteja sendo tão bom para vocês quanto está sendo para mim, imagino que para ti também, Glauber. Eu realmente não senti. E a gente já está então no fim do programa de hoje. E, bom, Glauber, eu queria te pedir então algumas palavras finais para que as pessoas que estão nos vendo possam terminar esse programa com uma reflexão antes de dormir e que a partir do dia de amanhã elas se tornem um pouco mais completas, um pouco mais preenchidas. O que você diria, o que você dirá, né, para essas pessoas para que elas possam ser mais felizes e realizadas? Então, eu acho que quanto mais a gente busca esse olhar interno e busca entender também o ser como essa própria expressão do amor, né? E como que a gente, como ser humano, consegue se conectar como se a gente fosse como se o amor fosse uma coisa divina mesmo. Sim. E como que a gente, através das nossas ações, pode ser a expressão dessa divindade no mundo. Entendeu? Isso é algo maior do que nós, né? Isso é algo que criou todo. Exatamente, como a ideia de pontífice é a ideia de ponte entre o divino e o mundo, né? Olha só. Então, como que a gente consegue canalizar essa energia de amor ou essa energia de generosidade, etc., né, que seriam as virtudes, no mundo. Então, esses seriam, digamos, os frutos aos quais a gente passando pelas crises, a gente colhe esses frutos. E esses frutos que a gente desenvolveu seriam os frutos que a gente conseguiria entregar ao mundo. Oferecer. Do mesmo modo, nas nossas empresas, quando eu consigo solucionar um problema para um cliente, esse conhecimento possibilita eu ajudar infinitos outros clientes que têm o mesmo problema. Sim. Então, eu, através de um aprendizado que eu tive no sentido de solução ou de transformação, ele vira um fruto. E esse fruto eu consigo distribuir ao mundo. Então,
nas empresas a gente diz que o propósito ele está na intersecção dos meus talentos e das necessidades do mundo. Então, é exatamente entender meus quais talentos, são os meus talentos, Aham. ou seja, quais são as minhas forças, Tá. o que o mundo precisa para que eu possa ajudar o mundo. É como se fosse qual o meu tanto recado, né? Então, digamos, o que eu trouxe, digamos, que pecinha a mais que eu trouxe para ajudar o mundo e transformar o mundo. Né? Seja extinguindo uma coisa ruim, seja trazendo uma coisa boa. E teria algum escritor, algum filósofo que você indica a leitura para os nossos espectadores? Algo já mais focado ou algo até mais abrangente também? A gente citou vários, né? Sim. A gente citou A Arte de Viver, de Epíteto, Sim. que é um dos meus livros favoritos. Ele é muito fininho e ele é tipo em estrofes, assim, tipo, vamos falar sobre amizade. E daí, tipo, tanto pode ler assim antes de dormir, né? Então, assim, e daí tu já tem rapidinho, né? um ensinamentozinho ali, tu leu, tipo, umas Sim. linhas e já tem. Sim. E uma pessoa, um brasileiro que escreveu há pouco sobre o propósito, e eu li o livro dele e achei bem interessante, foi o Siri Prembaba, que ele escreveu um livro que se chama Propósito mesmo. Como é que se fala? Ciro? Siri, tá. S-I-R-I. Siri, S-R-I. S-R-I, tá. S-R-I. Siri Prembaba, que ele fala bastante sobre esse despertar do amor interior como sendo o propósito. Ele fala mais ou menos disso que a gente também falou, como se as nossas angústias fosse, digamos, o amor aprisionado. Um amor que a gente não tem, como se fossem os frutos que a gente não tem entregado ao mundo, assim, digamos, sabe? Olha. Então, ele fala sobre isso, assim, ele fala bastante também sobre o desenvolvimento de uma consciência emocional, assim. Olha, que legal. A Janaína perguntou há um tempo atrás ali no Facebook sobre o livro que a gente estava falando, um tema, que é da comunicação não violenta. Então, sim, a gente estava falando da autorresponsabilidade e justamente esse escritor, Marshall Rosenberg, ele fala sobre como facilmente a gente terceiriza a responsabilidade pelo que a gente sente, né? Então, isso já remonta a pelo menos 2000 anos já desde Epíteto, e ele traz uma nova roupagem com uma aplicação para resolver conflitos de maneira harmônica. E, bom, senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Fico triste, não teria fim esse assunto. Nossa, tinha começado. Não se esgota, quando a gente encaixa uma maneira mais prática, já acabou. Mas eu espero que tenha ajudado muito vocês, que o Glauber possa ter transmitido o sentimento e o amor dele por esse assunto, que eu estou aqui do lado dele, estou sentindo, espero que você também, e que de alguma forma isso possa ter esclarecido alguma dúvida, e que se você se percebe sem propósito, busque, de alguma maneira, definir o seu. Converse com seus amigos, procure algum profissional, ou procure mesmo até a própria natureza através de meditações e conversas interiores, porque a resposta está dentro de você. Então, Glauber, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, foi um prazer poder falar sobre esse assunto que eu realmente amo estudar e conversar, então é um prazer poder compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. E temos então outros assuntos que logo eu te convido também para vir. Adoramos filosofar, então é só chamar. É isso aí, muito obrigado, amigo. Obrigado. Então tá, uma boa noite, um bom descanso e tenha uma excelente semana. Até mais. Boa noite.
que nós mete o louco. Seja de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Então vai, desce, desce.